Esses dias eu estava conversando com meu filho e ele começou a me descrever uma situação que ele passou, aonde que um grupo de garotos, né, tava criando uma situação tensa, aonde que tava induzindo ele entrar num conflito. Coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, né? E aí ele me fez uma pergunta que me marcou bastante. Pai, quando que compensa reagir numa situação desta? Eu percebi na hora que aquela pergunta não era uma pergunta sobre escola, era uma pergunta sobre vida, era uma pergunta sobre decisão. Porque quando acontece um problema, a nossa reação, o nosso impulso, o que é mais fácil para a gente é a gente reagir com força, reagir com postura, achando que a gente é capaz de resolver o problema, mas nem todo conflito compensa entrar. Mas nem toda decisão precisa ser tomada de imediata. Durante grande parte da minha história profissional, eu trabalhei em ambientes onde informação chegava de tudo que é lugar. Informações onde você liga um canal, passa uma visão sobre o fato, e você liga um outro canal, passa uma visão totalmente diferente, mas ambas altamente convincentes. Depois de um tempo, você começa a ficar perdido, não sabe mais em quem acreditar e a cabeça fica cheia. Decidir rápido, resolver rápido, mudar rápido. A velocidade parece que está resolvendo o problema, mas muitas vezes é essa pressa que vai aumentar a escala do problema. Eu costumo explicar isso com um exemplo muito simples. Uma crise é como se fosse um resfriado. Se o resfriado atinge um ambiente saudável, ele passa. Mas se ele atinge um ambiente já danificado, ele destrói tudo. E é por isso que alguns ambientes parecem muito mais estáveis. Não é porque não existe problemas, é que existe menos ruído, existe menos versões conflitantes, existe muito mais clareza. E foi isso que eu falei para o meu filho. Nem toda disputa vale a pena. Você precisa perceber com quem você está lidando, em qual ambiente que você está envolvido e quais são as variáveis que vão influenciar aquela sua decisão. E aí você se pergunta, essa disputa vale a pena ou não? Porque disputa você vai encontrar em qualquer lugar. É na escola, é na vida e principalmente dentro de uma empresa. Você olha os relatórios mostram para ir num caminho, numa direção. O consultor fala uma nova direção, o comprador passa um outro cenário, o fornecedor passa um cenário totalmente diferente e você, empresário, no meio disso tudo. E é exatamente que entra aqui o que eu chamo o radar do lucro. O radar do lucro não te ensina a decidir. O radar do lucro, ele te ensina a ler o ambiente, a separar ruído de realidade, a entender o cenário antes de agir. Porque quem entende o ambiente antes de decidir, ele já entra com vantagem. E é por isso que eu afirmo que esse conteúdo não é motivacional, é estrutural.